Olá, pessoal! Vamos começar mais um momento em nosso curso preparatório para concursos públicos na educação. Você que se prepara para ser professor, para ser professora, coordenador, coordenadora, supervisor, supervisora, diretor e diretora de escola, entre outros cargos na área da educação. A Lei 8.069/90 é um dos diplomas cobrados na maioria dos concursos públicos pelas nossas bancas examinadoras de todo o Brasil. Eu sou a professora Jaciete Ferraz de Souza e eu vou levá-la à sua sonhada aprovação. Vamos agora, neste momento, estudarmos o Instituto da Adoção, que começa a partir do artigo 39 de nossa Lei 8.069/90. Quando se fala sobre a adoção é excepcional e irrevogável. Excepcional porque é a última medida a ser tomada. Irrevogável porque, via de regra, não se pode voltar. Você adotou uma criança ou adolescente uma vez, você será pai, será mãe daquela criança ou adolescente. Vamos lá. Artigo 39. Já começa engrifando a adoção. Só isso, de criança e de adolescente, reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Então, é preciso que se observe o regramento de tudo aquilo que está preconizado aqui na Lei 8.069/90. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Quando se fala sobre criança, é a pessoa até 12 anos incompletos. Quando se fala sobre adolescente, adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Não esqueçam disso, porque isso costuma ser cobrado em provas. Vamos lá. Parágrafo 1º. A adoção é medida circulem excepcional, conforme eu já falei antes, porque é a última medida a ser tomada. Quando se coloca uma criança ou adolescente para adoção, já se buscou todas as alternativas possíveis junto à família natural e junto à família extensa ou ampliada. E não se conseguiu, em hipótese nenhuma, que essa criança fosse alocada a algum dos integrantes desta família, ok? Irrevogável, conforme eu também já falei, quando não se pode voltar. Vamos aqui usar um pleonasmo, não se pode voltar atrás. Então, uma vez adotada a criança, você, adotante, é aquele que vai ser responsável financeiramente em todos os aspectos por aquela criança ou adolescente, ok? Vamos lá. Continue. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Ou seja, todas as possibilidades precisam ser esgotadas, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Grifem. É vedada a adoção por procuração. Em nosso território brasileiro, não se pode adotar por procuração. Os nossos diplomas legais exigem que a adoção seja feita mediante o estágio de convivência. Ok, pessoal? Essa é uma exigência que deve ser cumprida, ok? Vamos lá, parágrafo 3º. Em caso de conflitos entre direitos e interesses do adotando. Quem é o adotando, pessoal? É aquela criança ou adolescente que está ali disponível para a adoção. Vamos lá. E de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, grifem, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, reza pela garantia dos interesses da criança e do adolescente. É como se eu dissesse assim para vocês: o adotando manda,
a criança e o adolescente manda. São eles que vão dizer se aquilo é bom ou ruim para eles. Os interesses deles, os direitos deles prevalecem em quaisquer circunstâncias, ok? Vamos lá. Artigo 40. O adotando, grifem isso, o adotando, que é a criança ou adolescente, deve contar com no máximo, vamos lá, com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, alguém poderá ser adotado no máximo até os 18 anos. Passou dos 18 anos, o estatuto traz uma exceção. Essa pessoa poderá ser adotada se ela já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes que serão os futuros pais. Artigo 41. A adoção atribui, grifem, a condição de filho ao adotado. Só isso. Com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, no momento que alguém é adotado, os vínculos com a sua família biológica, eles são simplesmente desligados. Desliga-se qualquer vínculo com a família biológica. Os únicos vínculos que não se desligam são os vínculos para questões de matrimônio, porque irmão não pode casar com irmã, filho não pode casar com pai e vice-versa, mãe não pode casar com filho e assim sucessivamente, ok? A nossa sociedade brasileira, o nosso regramento brasileiro não permite isso. Que mais? Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos, para quem não sabe, é aquele que vive em união estável, é aquele que vive como se estável estivesse, é chamado pelo nosso estatuto de concubino, ok? Adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e dos respectivos parentes. Abram um parênteses e escrevam aí ao lado, adoção unilateral. Vejam bem, para ocorrer a adoção unilateral, a pessoa não precisa estar inscrita no cadastro de adoção. Deixa eu explicar como isso acontece. Imagine que você é casado com alguém e essa pessoa tem um filho, ok? E aí essa pessoa decide, ou a criança demonstra interesse, ou o adolescente demonstra interesse em ser seu filho. Então você pode adotar unilateralmente essa criança ou adolescente. E para que isso aconteça, vale ressaltar que você não precisa estar inscrito no cadastro de adoção. É o que nós chamamos de adoção unilateral, tá ok? Vamos agora para o para o parágrafo 2º. Vamos aí. É recíproco o direito sucessório entre adotado, seus descendentes, o adotante e seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau. Eu quero que vocês entendam que o nosso regramento brasileiro, ele considera como parente até o primo legítimo. Passou do primo legítimo, é só consideração mesmo que nós brasileiros ainda mantemos, tá ok? Mas para a nossa legislação brasileira é seu parente até o primo legítimo. Passou daí, não é mais parente. Então, aquele que é adotado, ele tem direito recíproco no que diz respeito à sucessão. Então, imagine, você foi adotado, você tem obrigação para com os seus pais na velhice, na carência, por exemplo. Você também tem obrigação com seus irmãos, com seus tios, tá ok? Vamos lá. 42. Podem adotar, grifem, os maiores de 18 anos,
circulem, independentemente do estado civil. Então, o nosso ordenamento jurídico brasileiro admite que uma pessoa maior de 18 anos, no dia que ela completa 18 anos, ela já pode adotar alguém. E isso independe do estado civil. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa solteira, ela poderá adotar, desde que ela comprove que tem condições para cuidar, para educar, para dar assistência a essa criança, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Para adoção conjunta, grifem essa expressão, para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Então, essa é a exigência que deve ser cumprida. Um casal que adotar, o que é que o nosso ordenamento jurídico brasileiro traz? Tem que ser casado civilmente ou precisam ter união estável, ok? Comprovada a estabilidade da família. Então, não é só uma união estável de boca, como nós dizemos. Precisa ser registrada em cartório, tá ok? O que mais? Parágrafo 3º. O adotante, isso já caiu, coloquem uma seta bem grande aí. O adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando. Para exemplificar, uma pessoa que acabou de completar 18 anos, ela poderá adotar uma criança com no máximo 2 anos. Por quê? Porque o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, geralmente, quando isso cai em prova, eles colocam uma questão, uma situação, problema, para você dizer se aquela pessoa poderá ou não adotar aquela criança ou adolescente, quantos anos no máximo aquela criança ou adolescente tem. Então, vamos imaginar, uma pessoa com 16 anos, o que é que o regramento brasileiro diz? Perdão, uma pessoa com 30 anos, ela poderá adotar um adolescente com no máximo quantos anos? Então, o regramento brasileiro diz que precisa ser 16 anos mais velho. Então, uma pessoa com 30 anos, ela vai conseguir adotar alguém com no máximo 14 anos de idade. Não sou muito boa de matemática não, mas é isso aí. É só irem fazendo as contas caso uma situação, problema como essa caia na prova de vocês. Vamos lá. Para adoção conjunta, o adotante, parágrafo 4º. Os divorciados, grifem, os judicialmente separados, grifem, e os ex-companheiros, somente isso é para grifar, podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sob a guarda e o regime de visitas, e desde, olha a exceção, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade, circulem, afetividade, circulem também, parou aqui. Com aquele que não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Pessoal, presta atenção. Imagine um casal que está ali, vivendo seus anos de ouro, decidem adotar uma criança ou adolescente, iniciam o estágio de convivência e, por algum motivo, eles se separam. Só que o estágio de convivência já havia sido iniciado na constância do casamento. O que é que acontece? O juiz poderá, a autoridade judiciária poderá autorizar essa adoção, prolatar essa sentença de adoção, porque vai prevalecer os interesses da criança e do adolescente. E se o adolescente demonstra afinidade, demonstra afetividade para com aquele que não é detentor da guarda, ainda assim o juiz vai conceder, o juiz vai prolatar essa sentença de adoção e vai justificar a excepcionalidade dessa concessão. O que mais? Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada, circulem, a guarda compartilhada. Então, o nosso
Código Civil de 2002, ele reza pela guarda compartilhada. Então, nesse caso aí, a adoção foi concedida após a separação do casal. Se traz benefícios para o adotando, será então determinada a guarda compartilhada, ok? Vamos para o parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida, quando se fala poderá ser deferida, ou seja, poderá ser aprovada, poderá ser concedida, ok? Tudo que vocês não entenderem logo de primeiro plano, é importante que vocês procurem no dicionário para compreender de forma aprofundada o diploma legal. Vamos aí. Que após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Vejam bem, não vou citar a cidade, mas aconteceu no local aí próximo a São José do Rio Preto, uma família bem abastada, na verdade, uma senhora bem abastada, estava com a intenção de adotar uma criança, iniciou o estágio de convivência e tudo mais, e no curso desse processo, ela veio a falecer. E a família queria a todo custo que aquele processo fosse encerrado. Mas a juíza entendeu que aquilo seria benéfico para a criança e que então ela nomearia uma curadora ou um curador para que tomasse conta de todos os bens daquela criança até a sua maioridade. E assim foi feito. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro. Ele diz que alguém que tenha interesse em adotar, que tenha iniciado o estágio de convivência, enfim, cumprido todos os requisitos exigidos pela lei, se ele vier a falecer no curso do processo, ainda assim a sentença de adoção será prolatada, ok? Vamos para o 43. A adoção será deferida quando apresentar, grifem, reais vantagens, só isso, para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Quando se pensar em criança e adolescente, eles só levam vantagem. Tudo que for feito para criança e adolescente é porque será o melhor para eles. Inclusive, a sentença de adoção só será prolatada se representar reais vantagens para essa criança ou adolescente. Vamos aí, artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, grife, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou curatelado. Veja bem, quando o juiz nomeia um curador, aquela pessoa que está com a curatela ou que está com a tutela de criança ou adolescente precisa prestar contas de tempos em tempos, pelo tempo que a justiça determinar. Se a justiça determinar que é mensalmente, todo mês, X data, tem que ir lá prestar contas. Se determinar que é a cada bimestre, a cada trimestre, a cada semestre, pronto. Naquela data especificada pelo juiz, tem que ir lá para prestar contas, ok? E durante todo esse tempo, o tutor ou curador não poderá adotar o pupilo ou o curatelado, só quando ele der conta de todo o seu alcance, quando ele saldar todo o seu alcance, ok? Ou seja, quando finalizar, quando aquela pessoa atingir, por exemplo, a maioridade. Artigo 45. A adoção, grife, depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Essa é a regra, mas tem exceções. A regra é que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Então, o pai precisa dizer, eu não tenho interesse em continuar com o meu poder familiar. A mãe também. Gente, pasmem, isso acontece. Quando era professora no estado, já aconteceu um caso em que a adolescente, já era adolescente, ela estava na 6ª série, hoje 7º ano,
Ela chegou para mim e falou: tia, hoje eu estou muito triste. E eu falei: por quê, fulano? Ela disse: porque o meu pai e a minha mãe desistiram de mim. Juro, meu coração cortou. Porque na época, assim, eu estava com meus 2 filhos pequenos ainda. Criança, a gente sabe o tanto que se precisa investir para educar, para cuidar, para dar toda a assistência necessária. Mas aquilo me doeu. Então, é o que mais acontece em nosso meio. São casos dos quais a gente mais tem notícia, que o pai ou a mãe ou os 2 pais desistiram do poder familiar. Ok, pessoal? Aí vejam bem, parágrafo 1º. Olha a exceção. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais, grifem, sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Então, se por acaso não se conhecer os pais, se eles forem considerados desconhecidos, se eles tiverem sido destituídos do poder familiar, o consentimento é dispensável, certo? É dispensável. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando, grifem, maior de 12 anos de idade, só até aí é para grifar, será também necessário o seu consentimento. Lembrem-se que adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Tudo que se disser respeito ao adolescente é preciso que haja o seu consentimento. Quem é mãe, quem é pai de adolescente sabe. Quando eles completam 12 anos, eles engrossam o pescoço, começam a pisar duro dentro de casa. Imagine você tomar uma medida, expedir uma decisão que seja contrária à vontade daquele adolescente, que seja contrária ao consentimento daquele adolescente. A casa dessa pessoa vai virar um terror. Então, quando se falar sobre adolescente, pessoa maior do que 12 anos de idade, tem que haver o seu consentimento, ok? Hoje eu tô com ok na boca, não consigo tirar. Vamos lá. Em se tratando, artigo 46. A adoção será procedida, circulem, de estágio de convivência. Isso eu venho batendo nessa tecla desde o início dessas aulas. Quando se fala sobre adoção no Brasil, ela precisa ser precedida do estágio de convivência. Não se pode adotar por procuração, ok? Vamos lá. Com a criança ou adolescente, pelo prazo, circulem de 90 dias. Só isso. Observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Pensou sobre estágio de convivência? Prazo máximo de 90 dias. Prazo máximo de 90 dias. E pasmem, isso já caiu em prova. Os nossos examinadores, eles adoram prazo. Pensou em estágio de convivência? Prazo máximo de 90 dias. Não esqueçam disso. Vamos lá. Quando é que o estágio de convivência poderá ser dispensado? É o que diz o parágrafo 1º deste diploma legal. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal, ou seja, tem que ter sido determinado pelo juiz. Não é uma guarda de boca, não é uma tutela de boca, não. É determinada por uma autoridade judiciária, ok? Vamos lá. Durante tempo suficiente para que seja possível avaliar, grifem, a conveniência da constituição do vínculo. Lembrem-se que tudo que diz respeito à criança e adolescente tem que se considerar os vínculos de afinidade e afetividade. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, traz que o prazo máximo de estágio de convivência são 90 dias. Então, se por acaso essa criança ou adolescente já estiver sob a tutela, por exemplo, de uma família por 1 ano, já é possível se avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Vamos
Vamos para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º traz a seguinte redação: a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Como eu já falei anteriormente, essa guarda ou essa tutela precisam ter sido determinadas judicialmente. A simples guarda de fato não desautoriza o estágio de convivência, ok? E o ok hoje não sai da minha boca. Vamos lá, parágrafo 2º. O prazo máximo estabelecido no caput, caput quer dizer capítulo. Qual foi o prazo máximo estabelecido? Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar. Prazo máximo para o estágio de convivência, 90 dias. Anotem isso e não esqueçam. Isso é lembrete. Pode ser prorrogado por até igual período, grifem, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. O juiz pode entender que é necessário que se observe por mais um tempo se aquela criança ou adolescente constituiu com aquela família vínculos de afinidade e afetividade ou outros pontos. E aí ele poderá prorrogar esse prazo máximo por igual período. Lembrem-se desse detalhe. Pessoal, parágrafo 3º, parágrafo 3º, vamos estudar. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência, grifem, será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias. Coloca uma seta aqui para não confundir. Gente, lembrem-se, uma família, para ela sair lá do seu país de origem e vir aqui para o Brasil para adotar uma criança ou adolescente, vai ter que dispor de uma boa verba. Imagine alguém sair do seu país para ficar aqui 90 dias. Então, o nosso ordenamento jurídico brasileiro trouxe essa exceção. Quando se falar de casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável por igual período. Uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Vamos lá? Parágrafo 3º, apenas uma lida. Parágrafo 4º, vamos lá. O estágio de convivência será acompanhado, grifem, por equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, circulem preferencialmente, só isso, com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão, grifem, relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Pensou em estágio de convivência? Psicólogos, assistentes sociais vão acompanhar o estágio de convivência e vão elaborar um relatório minucioso que será apresentado à autoridade judiciária. Com base nesse relatório é que ele vai proferir ou não a sentença de adoção, ok? E o ok hoje plantou-se. Parágrafo 5º. O estágio de convivência será cumprido, grifem, no território nacional. Circulem, preferencialmente, grifem, na comarca de residência da criança ou adolescente, parou aí o grifo, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz ou da comarca de residência da criança. Pensou no estágio de convivência, você vai sempre pensar que vai ser numa comarca próxima à residência da criança. É isso. Nós vamos fechar este bloco e no próximo bloco nós estudaremos a partir do artigo 47, que é um artigo extenso. Vamos estudar o 47 e o 48. 47 e 48. No próximo bloco, tá bom? Não, e o 49 também. O 49 é apenas um trechinho bem pequeno.
Tá ok? Muito obrigada, um forte abraço. Bons estudos para vocês, fiquem atentos, anotem os lembretes, não esqueçam dos prazos. Examinador adora prazo, tá bom?